Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, chegando aqui com o nosso terceiro boletim informativo desse sábado com muita notícia exclusiva para você que acompanha aqui o nosso trabalho. A gente vai trazer todos os detalhes sobre o último dia de preparação do Vasco aí visando a partida de amanhã diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai ter um reforço importante. E do lado de lá, o Galo vem com 6 desfalques aí no time titular. Vamos falar também sobre acordo milionário, né? O Vasco fechando um negócio que pode ser o maior contrato da história do Gigante da Colina. E vamos falar sobre um jogador que se aproxima cada vez mais aí de acertar essa chegada ao Vasco da Gama na janela do meio do ano. Então eu quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui nos nossos canais pela primeira vez, você que ainda não é inscrito aqui nos nossos canais, para dar uma paradinha aqui no vídeo, clicar lá embaixo naquele botão escrito inscreva, vir fazer parte aqui dos nossos dois canais, canal Mário Coelho Vasco e canal Sou Vascaíno, né? Se você, por acaso, só estiver inscrito em um desses canais, clica ali, se inscreva no outro também para dar uma força para o nosso trabalho e quem puder não esquece, deixa o like no vídeo, compartilha com a rapaziada, porque aqui é de vascaíno para vascaíno e sempre ao lado do Vasco. Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre Vasco e Atlético Mineiro, porque amanhã, 4 da tarde, tem esse clássico brasileiro, né? A última partida antes da paralisação aí para a Copa do Mundo, né? Serão quase 2 meses que o Vasco vai ter para trabalhar, fazer muitos amistosos, contratar jogador, dispensar aí um caminhão de atletas que hoje não fazem mais parte aí dos planos do técnico Renato Gaúcho e talvez, dependendo do resultado amanhã, até mesmo ter que ir atrás aí de um novo técnico, né? Então a gente vai falar muito sobre esse jogo, né? O Vasco hoje fez aí o último treino preparatório ali na parte da manhã, lá no CT Moacir Barbosa. Depois o elenco foi direto para concentração, né? Foi direto para um hotel ali na Barra da Tijuca, e o Renato Gaúcho vai contar com um reforço importante. O lateral direito PH confirmado, treinou hoje entre os titulares, né? O PH que vinha de uma lesão no tornozelo. Quem treinou também foi o Puma Rodrigues, não está confirmado ainda se ele vai ou não para o jogo, né? Ele que está se recuperando de uma virose, deve ser convocado pela seleção uruguaia para a Copa do Mundo, então tem aquela situação aí se ele vai ou não para a partida. E aí, o Renato Gaúcho está quebrando a cabeça para montar o setor ofensivo. Ele não terá o Carlos Andrés Gomes, provavelmente Marino Inestrosa também está fora. Não sabemos aí se o Renato vai colocar um centroavante ali experiente, né? Um Spinelli, um Brenner, ou se vai arriscar com o menino da base ali, com o Bruno Lopes. E na vaga do Carlos Andrés Gomes, o Renato testou 2 possibilidades. Nuno Moreira jogando por ali e testou também o menino Lucas Zuccarello, né? Então o time do Vasco que deve ir a campo deve ser Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e Cuiabano na lateral esquerda, dupla de zaga com Saldívia e com Robert Renan, meio de campo ali com o Thiago Mendes, Hugo Moura treinou entre os titulares hoje e o Johan Rojas, e lá na frente, né, Nuno Moreira ou Zuccarello, do outro lado ali o Adson e centralizado Spinelli, Brenner ou o próprio Bruno Lopes. E do lado do Galo, o Galo vem para o Rio de Janeiro, né, já chegou ao Rio de Janeiro e vem com um total de 6 desfalques no time titular, ou seja, o treinador lá do Galo, Eduardo Domingues, vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time, né? O Galo vem com muitos desfalques aí, vem com o time todo picotado, vai ter que achar aí realmente soluções aí para tentar surpreender o Vasco aí jogando em São Januário. Como eu falei no comecinho do vídeo, o jogo amanhã é muito importante, né? Uma vitória tira o Vasco aí dessa briga contra o rebaixamento aí de forma definitiva, né? O Vasco vai abrir 5 pontos ali à frente dos seus adversários. O Vasco pode voltar até ali a brigar entre os 10 primeiros colocados, e uma derrota ou um empate amanhã pode significar a entrada do Vasco na zona do rebaixamento, né? Então não podemos de jeito nenhum perder esse jogo em casa, né? O Renato já deixou claro que vai para cima, vai buscar a vitória. A pressão é muito grande, né? A diretoria obviamente
tá ligada, tá antenada e tá aí nessa situação, né? Uma situação um pouco desconfortável, porque a gente sabe que caso de derrota amanhã, pressão da torcida, xingamentos e vaias, existe sim a chance do Renato Gaúcho aí jogar a toalha, né, e não continuar no Vasco da Gama. Mas, seguindo o vídeo agora, vamos falar sobre uma notícia muito boa, cara. Notícia aí sobre patrocínio master. Vasco até agora é um dos únicos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não tem um estampado na parte frontal da camisa, um patrocinador master, né, cara? Desde o ano passado, quando teve a saída da Betfair, o Vasco negociou com várias empresas, acabou não fechando com ninguém. E hoje a informação é que o Vasco voltou a negociar com a Sporting Bet. A Sporting Bet é a maior casa de aposta do mundo inteiro, né? Uma casa de aposta muito famosa, e o Vasco voltou a negociar com essa empresa aí nesse dia de hoje, né? E a informação é que podemos ter o maior contrato da história sendo fechado, né? O Vasco pode fechar o maior negócio de todos os tempos do Gigante da Colina. Estamos falando de um patrocínio master que pode chegar a próxima 100 milhões de reais por ano, tá? Por ano, por temporada, né? E aí o Vasco aí negocia um contrato de 3 temporadas, ou seja, estamos falando aí de quase 300 milhões de reais que entrariam nos cofres do Vasco, né? Não seria de uma vez só, né? Não seria um dinheiro que entrar ali já de uma bolada só, seria obviamente parcelado, né? Ao longo desses 3 anos, receberia uns 100 milhões agora no primeiro ano de contrato e depois posteriormente, né, o Vasco receberia os outros valores aí no decorrer desses 3 anos aí contratuais. Então, notícia boa, né, cara? Notícia importante. Vai estar precisando de dinheiro. Até agora a gente não teve a confirmação da venda da nossa SAF para a família Lamáquia. Então, qualquer grana que entrar agora, nesse momento, vai ser muito importante. Por quê? Para o Vasco contratar jogadores agora nesse meio de temporada. Então será crucial, será muito importante o Vasco conseguir fechar esse patrocínio aí o mais rápido possível e obviamente ter aí, né, a mobilidade financeira para ir ao mercado buscar essas contratações. E falando em contratações, o Vasco aí está se aproximando e muito do atacante argentino Matias Vargas, né, jogador que atualmente joga nos Emirados Árabes, na equipe do Al Fateh, né? O jogador está muito motivado em vestir a camisa do Vasco, inclusive o próprio atleta, né? O próprio jogador já disse sim, já aceitou ali, né? Vestir a camisa vascaína, e nesse momento o Vasco está negociando diretamente com a equipe dele, né, com a equipe do Al Fateh, para tentar um empréstimo até o final do ano, né, um empréstimo até dezembro, com a opção de compra aí, caso o jogador venha se destacar, caso o jogador venha atingir metas contratuais, né, que são gols, assistências, tempos ali, minutos dentro de campo ali durante a temporada. Então essa negociação vem avançando, vem aí crescendo aí dentro do Vasco nesse momento, e o Matias Vargas pode ser aí um dos primeiros nomes a vestir a camisa do Vasco aí já nesse retorno aí para a temporada de 2026 após a Copa do Mundo. Beleza, galera? Antes de ir embora, pedi muito aqui para você dar uma moral pra gente, para você se inscrever nesse canal aqui, né, que é um produto novo, um projeto novo que a gente criou aqui no YouTube, muito bacana, muito legal. Então, se você puder clicar aqui, se inscrever nesse canal e clicar aqui e assistir esse vídeo, cara, assiste, dá uma olhadinha e vê se você já conhecia essa história. Se vocês não conheciam, vai lá, comenta, pô, Mário, não conhecia, bacana. Se você já conhecia, vai lá e, pô, Mário, conheci essa história há muito tempo. Então clica aqui, assiste lá e deixa no vídeo um comentário, que eu quero saber se você já ou não assistiu aí uma história dessa aqui no nosso canal. Um abraço!